Boa noite, igreja. Está testado o microfone. Queridos, vocês estão bem? Vocês estão felizes? Vocês estão prontos para ouvir a mensagem do Senhor? Essa mensagem que eu estou trazendo hoje é uma mensagem que já está comigo há algum tempo, né? E eu queria compartilhar isso com vocês antes de eu iniciar a mensagem, que uma vez o Senhor disse para mim o seguinte: não busque a palavra apenas quando você tiver uma oportunidade. Não busque a palavra apenas quando você tiver uma oportunidade. Mas busque a palavra que eu te dou a oportunidade. Né? E por que eu estou dizendo isso? Porque hoje é o dia da oportunidade. Para mim. Né? Mas também estou falando isso para que isso vá ao encontro do coração de alguém que está sentado aí, né? Que às vezes pode pensar que não tem oportunidade. Né? E as pessoas costumam a chamar de oportunidade essa que eu estou tendo agora, de estar aqui no púlpito, pregando uma mensagem. Né? Só que existem várias maneiras de você ter oportunidade, né, na igreja, para ministrar o seu serviço. Se você puxar da memória, eu estou aqui há 8 anos, mas se você puxar da memória, você não vai se lembrar de muitas vezes eu aqui. Não vai conseguir se lembrar. Né? Mas em momento nenhum nesses 8 anos, o Senhor não abriu a oportunidade para me servir aqui nessa igreja. E eu tenho servido ao Senhor aqui nessa igreja há 8 anos. Né? Então a oportunidade não é simplesmente aqui no púlpito. Como o nosso pastor sempre diz, a primeira grande oportunidade de nós ministrarmos ao Senhor é na nossa casa. Diante da nossa família. Nós temos a oportunidade de ministrar ao Senhor na nossa escola, na nossa faculdade, no nosso trabalho. Isso são também oportunidades. Né? Mas você precisa estar preparado. E como é que você se prepara? É com a palavra. Não deixe para buscar a palavra quando te convidar para fazer algo. Para levar uma palavra na célula, para visitar alguém. Né? Vá para a palavra e o Senhor vai te abrir a oportunidade. Tá bom? A mensagem de hoje, eu dei a ela um título chamado No Reino dos Céus é Diferente. Diga assim comigo: no Reino dos Céus é diferente. E eu quero, querido, que no fim dessa ministração, você possa fazer uma oração ousada. E que oração ousada é essa? A oração ousada é a seguinte: Senhor, me faz menor. Me faz menor, irmão Oswaldo. Você vai saber no final da ministração. Vamos lá. O texto que nós vamos usar é Marcos 9, 33. Marcos 9, a partir do versículo 33. Que diz assim: Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos, de que é que discorreis pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhe disse: Se alguém quer ser o primeiro, será o último, e o servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhe: Qualquer que receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim recebe. E qualquer que a mim me recebe, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Queridos, nós estamos vivendo uma época em que impera o egoísmo no coração das pessoas. A palavra fala que nos finais dos tempos os homens serão egoístas e amantes de si mesmos. Né? Nós estamos nos tempos dos coaches. Né? E o que é o coach? É aquele cara que te treina para você ser o primeiro. Nós estamos num tempo em que o que realmente importa e é a busca de todo mundo é ser o primeiro, é ser o maior, é ser o vencedor. Isso a gente mesmo começa a ensinar desde criancinha aos nossos filhos. Eu sou um exemplo disso. Eu fiz isso com o meu primeiro filho, que é o Davi. Né?
Já comecei colocando o nome de rei. Davi. E aí fui ensinar a história do Davi para ele. Que o Davi ganhava do Golias. E o menino foi o quê? Eu sou o Davi. Eu venço Golias. E eu fui fazendo essa pregação. Essa pregação. Graças a Deus que ele veio para a igreja, a pregação foi desfeita. Mas a pregação era essa. O melhor. O maior. O vencedor. O Davi que vence o Golias. Quando foi no meu segundo filho, eu já tinha raciocinado melhor e já não fiz essa mesma pregação do vencedor do melhor. Queridos, eu não estou aqui dizendo que nós não precisamos ser excelentes. Não é isso que eu estou dizendo. A busca pela excelência é de Deus. Deus gosta de um serviço excelente. Apenas eu estou dizendo que hoje, essa pregação que nós estamos recebendo, nós estamos sendo doutrinados o tempo todo para ser o melhor. E isso tem gerado uma geração egocêntrica, egoísta. E nós temos vivido nessa época. E essa mensagem de hoje é para dizer o quê? Que no reino de Deus é diferente. No reino de Deus é diferente. Eu me lembro aqui, querido, quando começo a falar a respeito dessa questão de ser grande, com relação aos discípulos, eu me lembro de Pedro. Jesus chegou para Pedro e disse assim: Pedro, tu me amas? A Pedro disse: eu te amo, Senhor. Aí Jesus olhou para ele e disse assim: pois apacenta minhas ovelhas. Novamente ele olhou para Pedro, e disse: Pedro, tu me amas? Novamente Pedro respondeu: Senhor, eu te amo. E Jesus novamente disse: apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou: Pedro, tu me amas? Rapidamente, Pedro lembrou das 3 vezes que tinha negado Jesus. E aí ficou constrangido e olhou para Jesus, creio eu, assim meio envergonhado, e disse: Senhor, tu sabes todas as coisas. Mais uma vez, Jesus olhou para ele e disse: apacenta as minhas ovelhas. Querida, a palavra apacentar, ela significa cuidar, proteger. Cuidar, proteger. E também significa levar as ovelhas ao pasto. Levar a ovelha ao pasto, cuidar e proteger. Isso significa apacentar, que era o que Jesus estava dizendo para Pedro. No texto que nós acabamos de ler, os discípulos discorriam pelo caminho, ou seja, discutiam pelo caminho quem era maior. Acredito que assim, o Pedro dizia: não, eu sou maior. Vocês não percebem que ele me colocou como líder? Então, se ele me colocou como líder, eu sou maior. João disse: está errado. Porque o cara que encosta a cabeça no ombro dele sou eu. Então, eu sou o maior. E ficavam nessa discussão. Jesus ouviu que eles vinham falando a respeito disso. E o interessante é que ele pegou uma criança, coloca no meio deles e diz: quem acolher essa criança, creio eu que era uma criança pequena, quem acolher essa criança, quem receber essa criança, a mim recebe. E eu fiquei meditando a respeito desse detalhe desse texto. Poxa, eles estavam perguntando quem era o maior. E Jesus coloca uma criança e sim, o que é que está querendo ser dito aqui, nessa passagem? E de repente eu comecei a enxergar algo aqui. A criança, querido, ela representa o necessitado. Mas não é o necessitado financeiramente. É a pessoa que precisa de acolhimento, de ajuda. E a criança, ela tem uma característica: ela não pode te dar nada em troca. Ela não tem o que te dar nada em troca. O necessitado é esse. Aquele que necessita de ser cuidado, necessita ser levado ao pasto, necessita ser protegido, mas ele não pode dar nada em troca. E era exatamente disso que Jesus falava com Pedro.
apacenta minhas ovelhas. Ao mesmo tempo, querido, eu comecei a refletir, reflita agora comigo também nesse momento. Não é necessário que você tenha a mesma conclusão que eu, mas reflita comigo agora nesse momento. Pedro negou Jesus 3 vezes, ou seja, rejeitou Jesus 3 vezes. Existe forma de nós rejeitarmos também Jesus? Existe. Existem várias formas. Mas agora pense nessa, como eu também pensei. Uma das formas de nós rejeitarmos a Jesus é, sabe o quê? Rejeitar o próximo. Rejeitar de ajudar aquele que necessita. Rejeitar de servir aquele que precisa, aquele que necessita. Nós costumamos estar aqui na igreja, adorarmos, como fizemos agora há pouco, e cantarmos: Jesus, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. E é verdade, nós amamos Jesus. E Ele adora adoração, o Senhor gosta de adoração. Mas a palavra também diz que é necessário que os adoradores o adorem em espírito e verdade. E adorar em espírito e verdade nada mais é do que fazer a vontade do Pai. Pedro, tu me ama? Amo, Senhor. Apacenta minhas ovelhas. O que quer dizer isso? A forma de você manifestar amor ao Senhor Jesus é cuidando do outro. É cuidando do próximo. Rapidamente eu me lembro que existem 2 mandamentos principais. O primeiro é alto. Amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, semelhante a esse, amar ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, querido, servir. É necessário servir. E nessa palavra, o Senhor está nos chamando a atenção. Está nos chamando a atenção. Dizendo que o maior no reino dos céus é diferente do mundo. O maior no reino dos céus é aquele que é servo de todos. Que serve a todos. Na Bíblia nós temos alguns exemplos de homens que serviram ao Senhor de uma forma grandiosa e foram considerados grandes, né? Aos olhos de Deus, foram considerados grandes. Nós temos aqui o exemplo de João Batista. João Batista, ele recebeu um testemunho do Senhor Jesus, que dizia a respeito dele que de homem, de mulher, não havia nenhum maior do que João. Dos nascidos de mulher, não havia nenhum maior do que João Batista. E João Batista era um profeta luxuoso? Não. Se vestia de trajes finos? Não. Assistia e servia nos palácios? Não. Onde é que João servia ao Senhor? No deserto. Vestido de roupa de camelo, comendo mel silvestre e gafanhoto. E a aparência dele, segundo nós sabemos, não era essa mais requintada, mais fina, né? Mas o testemunho do Senhor Jesus a respeito de João Batista aqui, dos nascidos de mulher, não havia ninguém maior do que João, né? E é importante a gente observar João Batista e ver alguma característica que ele tem. Porque aquele que é o servo, que tem um coração de servo, ele tem características, né? E João tem uma dessas características. E qual é a característica que João tem principal?
Em determinado momento, João diz assim: eu não sou o maior. Existe um que é maior do que eu. Primeira coisa que João falava. Eu não sou o maior. Existe um que é maior que eu. E quando ele vier, quando ele chegar, eu não sou digno nem de amarrar as suas sandálias. Aqui você vê o coração do profeta. Aqui você enxerga o coração do servo. Você começa a identificar o coração do servo. E aqui a gente começa a descobrir porque Jesus dá testemunho de João Batista. João Batista chegou a um nível de reconhecer a sua posição. Querido, muitas pessoas falam de humildade, né? Nesse texto aqui, deixa eu ver se é nesse texto, porque essa mesma palavra ela tem nos quatro evangelhos, mas eu acho que é aqui, que é exatamente aqui, que diz que quem não se humilhar como essa criança, quem não se humilhar como essa criança. E as pessoas têm uma concepção errada de se humilhar. Acha que se humilhar é ser humilhado, é se fazer de coitado, é passar humilhação. Mas se humilhar, gente, não é isso. E esse se humilhar desse texto não está falando disso. Como também humildade não tem relação com dinheiro. Mas eu gosto dessa definição, de que humildade é você reconhecer que existe alguém maior do que você com relação a Deus. É você reconhecer a sua pequenez em comparação ao Senhor. Ele é maior do que eu. Reconhecer a sua posição de pequeno e ele grande. Quando nós conseguimos chegar a esse nível, nós começamos a andar pelo caminho que Deus quer que a gente ande. Eu estava refletindo em algo, querido, que pode parecer duro, mas é verdade, é necessário. Pode parecer duro quando a gente fala, mas é necessário. Lembre-se que a mensagem, ela passa primeiro pelo pregador. Então não estou aqui, se eu estou pregando isso, é porque o Senhor já vem falando comigo isso. Há quanto tempo? Há 10 anos. Eu tenho 10 anos de crente. Faz 10 anos que o Senhor vem ministrando para mim. Desça. Me permita hoje ter o meu dia de Davi Moura. Quem é da igreja entende. Mas é isso, querido. 10 anos o Senhor dizendo: desça. Desça. E continua falando. Isso não é uma pregação de um dia só. Isso é a pregação de toda uma vida para nós. Porque quanto mais o Senhor nos exalta, mais a gente tem que descer. Quanto mais o Senhor nos exalta, mais a gente tem que descer. Eu me lembro do apóstolo Paulo, grande homem de Deus, outro exemplo. E o apóstolo Paulo, motivo pelo qual nós estamos aqui. Nós somos semente do apóstolo Paulo, porque ele foi o apóstolo dos gentios, e nós somos gentis. Ganhou multidões e continua ganhando até hoje. Ainda é fruto do trabalho daquele homem. E o apóstolo Paulo era fariseu. E fariseu era um tipo de judeu, digamos assim, top de linha. Então ele era tudo a ponto de buscar e matar os filhos do Senhor, pelo zelo, era por zelo que ele fazia, pelo zelo que ele tinha pelo Senhor.
mas assim era o fariseu, o apóstolo Paulo. Saulo, né? Saulo de Tarso. Mas o interessante, querido, que eu descobri é que Jesus encontrou Paulo na estrada de Damasco, né? E a vida dele foi transformada. E a primeira coisa que Jesus mudou no apóstolo Paulo foi seu nome. Transformou o nome de Paulo, que era Saulo, em Paulo. E eu descobri que Paulo significa pequeno. Olha aí. Veja um homem que teve revelações da palavra como ninguém nunca teve. Revelações magníficas da palavra. E toda vez que alguém chamava ele, chamava pequeno, pequeno, pequeno. Para que ele próprio se colocasse na posição a qual ele deveria caminhar. E ele se mantinha como pequeno, como menor, e o Senhor o exaltava. Ele se mantinha como pequeno, como menor, e o Senhor exaltava. Palavras extraordinárias fluíam através dele pelo Espírito Santo. E os homens o exaltavam e ele se colocava na posição de pequeno. Em determinada ocasião, Paulo não era Paulo e Silas, era Paulo e Barnabé. Acredito que era Paulo e Barnabé. Estavam pregando e os homens ficaram tão entusiasmados com aquela palavra que chegaram, levantaram eles, colocaram ele nos braços, achando que eles eram deuses. E Paulo dizia, não, nada disso, nada disso. Consciência da posição de quem ele era. Pequeno. No mundo, querido, nós somos treinados ao primeiro lugar. Nós somos treinados, ensinados desde criança a ser o melhor, a ser o vencedor, a se sentar na primeira cadeira. Mas no reino de Deus é diferente. O Senhor Jesus olhou para os discípulos e disse, é diferente, querido. Aqui você quer ser o maior, seja o servo de todos. Você quer ser o primeiro, seja o último. Totalmente diferente. O rio do mundo corre num fluxo. O rio dos céus corre em outro. Não adianta, querido. O rio do mundo corre num fluxo. O rio do céu corre em outro. Nós não podemos correr no mesmo fluxo do mundo, porque nós vamos estar indo em direção contrária ao rio que flui dos céus. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Falando agora de modernidade, o mundo se conecta com o Wi-Fi. Nós se conectamos com outro tipo de Wi-Fi. O Wi-Fi do mundo é um, o nosso é outro. No nosso Wi-Fi, que se conecta com os céus, nós temos uma senha. E essa senha tem alguns caracteres. 4 caracteres. O primeiro caractere da nossa senha é obediência. O segundo caractere da nossa senha é adoração. O terceiro caractere da nossa senha é servir. 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 Se você não está conseguindo conectar os céus de uma forma plena, de uma forma ampla, é porque está faltando alguma dessas coisas aqui. Ou a obediência, ou a adoração, comunhão com o Senhor, intimidade, serviço. Serviço. Está faltando algo, querido, para tu ter conexão direta com os céus. Anjos subindo e descendo. Anjos subindo e descendo. Está faltando algo. Reflita. Eu sei que é duro o que eu vou dizer agora, mas isso fala primeiro comigo. Se você ainda não está fazendo
o que é vontade do Senhor para a sua vida, existe uma raiz, existe um motivo aí, porque você ainda não está fazendo a vontade do Senhor na sua vida. Nós sabemos que o Senhor nos chama, e Ele tem uma vontade para a nossa vida, para cada um de nós, para nós estarmos no centro da sua vontade. Mas se você ainda não está fazendo, existe uma raiz aí. E sabe qual é a raiz, querido? Você não está sendo humilde. Por quê? Porque nós acabamos de aprender que humildade é perceber que o Senhor é maior e que eu sou menor. É perceber a minha posição com relação a Deus. E em perceber a minha posição com relação a Deus, eu tenho que admitir que a vontade dele prevalece sobre a minha. A vontade dele prevalece sobre a minha. Se eu não estou fazendo a vontade dele, o que é que está acontecendo? Eu estou fazendo o quê? A minha. E se eu estou fazendo a minha vontade, é porque existe algo dominando o meu ser, dominando o meu espírito. Que algo é esse? Egoísmo. É duro, né? Mas é isso. Porque o que é egoísmo a não ser você em primeiro lugar? Você em primeiro lugar. A sua vontade em primeiro lugar. Acima da vontade do Pai. Acima da vontade de Deus. Esses homens que nós citamos aqui, João e Paulo, eles descobriram. Eles conseguiram chegar a um lugar onde eles descobriram que o segredo é descer menos de mim e que prevaleça a vontade do Senhor sobre a minha vida. O apóstolo Paulo foi caminhando com o Senhor, caminhando com o Senhor, caminhando. Em determinado momento ele chegou a um ponto que ele disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. São palavras bonitas, querido. O apóstolo Paulo, quando escreve naquelas cartas, parece poesia, mas não só simplesmente palavras bonitas. É uma vida de um homem que conseguiu chegar a um nível ao qual o Senhor o exaltou, levou ele. Conseguiu chegar a esse nível. E nós também podemos chegar, querido, a esse nível. A partir do momento em que a gente começar a colocar a vontade do Pai sobre a minha vontade. A vontade do Pai sobre a minha vontade. João Batista dizendo que ele cresça e eu diminua. Existia um homem chamado Naamã, o sírio, o comandante sírio. Naamã adoeceu com lepra, né? E foi procurar o homem de Deus em Israel. Ao chegar lá, ele não foi nem recebido pelo homem de Deus. O homem de Deus mandou seu servo. E o servo disse: o meu senhor diz para você que você vá lá no Rio Jordão e se lave 7 vezes. Naamã olhou assim e disse: como é que é a história? Querido, Naamã é um exemplo de orgulho top. É um exemplo de orgulho nas tampas. Orgulho lá em cima, comandante sírio. E ele pega e diz: no meu país, porventura, não há rios limpos. Ele quer que eu me banhe ainda nesse rio sujo, que era o Rio Jordão. Orgulho ao nível máximo. Quando a gente procura o antônimo de humildade, ele só dá palavra ruim, querido. Ele vai te dar altivez. Pode procurar lá. Antônimos de humildade. Ele vai te dar altivez, soberba. Só esse tipo de coisa. Que na Bíblia é condenado porque isso é características do mal, é característica do diabo. Soberba,
altivez, arrogância. Quantos aqui conhecem pessoas que se comportam dessa forma? Nós lidamos com pessoas que se comportam dessa forma em todos os lugares hoje. Por quê? Como a palavra diz, haverá um tempo em que os homens serão amantes de si mesmos, egoístas. Mas no reino de Deus é diferente. E se nós somos membros, se nós somos cidadãos desse reino, nós também temos que ser diferentes. Temos que buscar ser diferente. Naamã disse que não ia tomar esse banho no Rio Jordão, rio sujo, não. Não ia dar esse 7 mergulho, não. E ele estava tomado de lepra. Aí o servo dele chega para ele e diz: Senhor, só um banhozinho. O que é que custa? O senhor vai lá, mergulha. Pronto. E vê no que dá. O homem de Deus não está falando, nós não viemos de tão longe para conversar com ele não está dizendo isso. E o Naamã, do alto do seu orgulho e da sua arrogância, olhou, pensou e disse: vamos ver. E assim foi Naamã para o Rio Jordão. Desceu uma vez, nada. Desceu 2 vezes, nada. Desceu 3 vezes, nada. 4, 5, 6. Eu imagino aquele homem tomando banho, mergulhando, se levantando, olhando para o seu corpo e a lepra no mesmo lugar. Mergulhando, olhando para o seu corpo e a lepra no mesmo lugar. 6 vezes. Mas a ordem do homem de Deus era 7. Quando a gente vê o número 7 na Bíblia, ele está sempre falando de perfeição. E Naamã resolveu obedecer. Mergulhou, desceu mais uma vez. Desceu a 7ª vez. E quando levantou, estava limpo. Quantas vezes é necessário nós descermos para nós ficarmos limpos? Quantas vezes vai ser necessário nós descermos para nós estarmos limpos? Quem está disposto a descer? Quem está disposto a andar no fluxo contrário ao que está sendo pregado no mundo? Andar no fluxo contrário, de não ser o primeiro, de não ser o maior. E lembre-se que eu não estou falando aqui em excelência. Volto a dizer. A excelência, o estudo é importante. Eu sempre falo para as pessoas da minha célula, para os diáconos, que se você não se entregar ao estudo da palavra, o Espírito Santo vai ter que fazer milagre com você. Milagre. Porque o Espírito Santo, querido, ele te lembra. A palavra diz que ele tem um ministério de nos lembrar de tudo que o Senhor Jesus ensinou. É nos lembrar. Mas para ele nos lembrar, a gente precisa já ter visto, já ter lido. Então eu sempre digo para as pessoas da minha célula e o diaconato que mergulhe nessa palavra, para que quando chegar a oportunidade, o Espírito Santo tenha de onde tirar palavras e te usar. Então, o estudo é importante, seja da palavra, seja um estudo do mundo, o estudo normal, né? O aperfeiçoamento é importante, eu não estou falando disso. Você querer ser excelente, porque o Senhor é um Senhor de ordem e excelência. Inclusive no serviço, em servir o Senhor, é necessário que se tenha ordem e excelência. Então, não estou falando disso, não é isso aqui que a mensagem está tratando. A mensagem está tratando de você se colocar na posição de servo, de humilde, de menor. Eu me lembro que numa igreja
onde eu aceitei a Jesus, teve um tempo que algumas pessoas foram chamadas a alguns cargos, né? E um dos nossos irmãos lá foi chamado a um cargo. A primeira pergunta dele foi: eu mando em quem? Em quem é que eu mando? Diga assim, querido, no reino de Deus é diferente. A pergunta não é em quem eu mando, em quem eu mando. Quem é que está sobre as minhas ordens? A pergunta é: a quem eu sirvo? A quem eu sirvo? Quem eu cuido? Qual vai ser os que vão estar sob o meu cuidado? Não é em quem eu mando. O interessante, querido, é que Jesus é o maior exemplo disso. Jesus é o maior exemplo disso. Cadê o... Sempre que fazer isso. Capricha aí, Luquinha. Vai chegar a sua oportunidade de fazer isso também. Quem é que eu mando? A pergunta não é essa. A pergunta é: quem é que eu cuido? Quem é que eu sirvo? Pastor, me diga uma coisa: aonde é que eu posso ser útil? Querido, sempre vai haver um lugar esperando por você. Um lugar que só encaixa com você. Que só encaixa com as suas habilidades. A igreja é um corpo. Se você não está aqui servindo, se você não está aqui desenvolvendo os teus dons, existem pessoas que estão deixando de ser cuidadas por causa disso. Quando alguém se nega a estar fazendo aquilo que o Senhor chamou, aquilo para o qual Ele deu habilidades e talentos para fazer, ela está rejeitando a Jesus. Pedro, tu me ama? Eu amo, Senhor. Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu realmente me ama? Eu te amo, Senhor. Tu sabe que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Ei, querido, você ama Jesus? Ei, você ama Jesus? Apacenta as minhas ovelhas. Mas eu não sou pastor. Existe um lugar ali esperando. Não é apenas aqui no púlpito que se serve ao Senhor. Existe serviço nos bastidores, tão importante quanto. A nossa igreja necessita de evangelistas. Pessoas que vão lá aonde o povo está. Lá aonde os necessitados estão. Eles não vêm aqui. Existem pessoas que têm que ir lá. E essa é uma grandíssima oportunidade que o Senhor abre. Mas cadê os evangelistas? Cadê o homem que Deus deu talento? A mulher que Deus deu talento para ganhar vidas? Cadê os missionários? Querido, se você é missionária, se você é missionário, e você aposentou isso, é dura a palavra, mas você está rejeitando Jesus. Ei, missionário, se tu me ama, apacenta minhas ovelhas. Tu realmente me ama? Eu te amo, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. Não existe jeito melhor de provar ao Senhor o nosso amor por Ele. Eu me lembro, querido, que Jesus reuniu os discípulos
colocou todos na mesa. Ele estava próximo a morrer. Já estava próximo a cumprir sua missão. Ele colocou todos na mesa. E ele fez uma pergunta a eles. E essa mesma pergunta eu quero fazer para cada um de nós hoje. Que você saia daqui levando ela. E pensando e meditando sobre ela. E a pergunta é, o Senhor Jesus disse para os discípulos: quem é maior? O que está sentado à mesa ou o que está servindo? Entenderam a pergunta? Quem é maior? É o que está sentado ou é o que está servindo? Jesus concluiu: porventura não é o que está à mesa sentado? Esse é o maior? Esse é o maior, o que está sentado à mesa. E quando os discípulos concordam, mas é realmente o maior que está sentado à mesa, Senhor. Essa é a visão do mundo. Agora diga comigo pela última vez: mas no reino de Deus é diferente. Depois Jesus conclui: mas eu sou como o que serve. Eu sou como o que serve. Ou seja, querido, o que é que ele está dizendo? Ao mundo, aos olhos do mundo, o maior é aquele que está sentado à mesa. Mas eu, ei meus queridos, vocês que são meus discípulos, eu sou como os que servem. O que é que ele está dizendo para nós? Faça a tua escolha. Você quer sentar à mesa ou você quer servir? Você quer ser o grande e ser servido como os olhos do mundo, ou você quer ser como Jesus? Reflita sobre isso. E aí você se lembra que no começo dessa oração eu disse que no final eu gostaria de quem se sentisse movido por essa palavra fizesse uma oração ousada. E a oração ousada é essa: Senhor, me faz menor. Senhor, me faz menor. No reino de Deus é o único lugar e quando se desce, cresce. Quando se desce, o reino de Deus é diferente. É o único lugar quando se desce em busca do Espírito Santo, o Senhor exalta. É o único lugar quando se desce em busca de comunhão com Jesus, o Senhor exalta. Quando se desce é que se cresce. Entre vocês não há a pergunta: quem é o maior? Quem é o primeiro? Quem é o mais importante? O mais importante é aquele que é servo de todos. Essa é a cultura dos céus. Essa é a música que o céu toca. O mundo corre num fluxo. Os que são de Deus correm em outro fluxo. Escolha: sentado à mesa ou como aquele que serve. Eu, Jesus, sou entre vós como aquele que serve. Eu gostaria agora de fazer a oração para aqueles que se sentiram tocados por essa palavra, receberam essa palavra, para que o Senhor comece a ministrar no seu coração a respeito de você ser menor. Então não precisa vir para cá. Você já refletiu. Eu gostaria que o louvor viesse e nós vamos fazer essa oração para que o Senhor comece a ministrar ao seu coração a respeito do serviço. Essa mensagem de hoje era apenas a primeira mensagem de algumas mensagens que nós vamos ministrar nos cultos das quartas-feiras. Vão ser 4 quartas-feiras que vão dar continuidade a essa mensagem que eu ministrei hoje. E eu convido você a vir nas quartas-feiras para ouvir essa ministração durante 4 quartas-feiras a respeito de como ter um coração de servo. Como descer. Como descer.
Você quer saber? Venha nas quartas-feiras. 4 quartas-feiras. Vai começar a partir de quarta-feira agora. Venha aprender como ter um coração de servo. Luquinhas, tenta pegar esse tom aqui, o louvor, depois me acompanha aí, canta comigo, para a gente poder orar. Vê se é Fá. Mas de ti. Vamos cantar, a igreja. Mas de ti. Mais de ti. Mas de ti e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim. E menos de mim, e menos de mim. Que ele cresça, que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, todo seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos, que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória, todo seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Pai, aqui está a tua igreja. Eu apresento cada um deles, querido. E a minha alegria, Senhor, é saber que os teus ouvidos estão abertos para nós essa noite, que tu nos ouve. Está aqui cada um essa noite, queridos. Eles entenderam a tua palavra que fala que é necessário que nós venhamos descer, que é necessário que nós venhamos nos posicionar como menor para ser exaltado nos reinos dos céus. Eles entenderam a respeito do chamado para servir, do chamado para ser pequeno. Que o Senhor ministre ao coração de cada um deles, assim como o Senhor tem ministrado no meu, dia após dia, dia após dia, dia após dia, a respeito de servir. A respeito de servir. A respeito de cuidar. Espírito Santo, pega eles. Ministra a eles a respeito de apacentar, de cuidar. Mostra a ele a multidão que o aguarda por cada um deles, necessitando do cuidado deles. E faz deles pequeno, faz deles menor, 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 menor aos olhos do mundo, grande aos olhos do Senhor. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém.